A bandeira nacional, juntamente com o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional, ela integra os símbolos oficiais do país, cuja utilização é regulamentada pela Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971. O respeito à bandeira nacional demonstra o reconhecimento dos valores cívicos e da importância da nação. Por esse motivo, existem normas específicas que orientam a sua exposição, conservação e o descarte apropriado, garantindo que esse símbolo nacional seja tratado com a dignidade que merece. Infelizmente, hoje, as escolas já não ensinam mais essas regras e normas. Então, como curiosidade, já que estamos na Copa, nós iremos abordar um pouquinho sobre essas peculiaridades que requerem um tratamento e um respeito com a nossa bandeira nacional. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. A bandeira nacional representa a unidade do Estado brasileiro e identidade coletiva dos seus cidadãos. A sua utilização em cerimônias públicas, eventos cívicos e instituições governamentais somente reforça o sentimento de pertencimento e também de patriotismo. O respeito ao símbolo nacional não está relacionado apenas à observância de normas legais, mas também ao reconhecimento da sua importância histórica e cultural. Levando em conta todas essas importâncias que a bandeira nacional representa, ela deve ser tratada com honra e consideração, evitando que qualquer uso que possa comprometer a sua integridade ou significado venha a ocorrer. Com relação a algumas regras de hasteamento e exposição da bandeira, a nossa legislação brasileira, ela estabelece que a bandeira nacional pode ser hasteada e arreada solenemente em qualquer hora do dia ou da noite. Não existe uma regra propriamente dita, só algumas informações importantes, que são observações. Quando ela é hasteada durante a noite, deve permanecer adequadamente iluminada. Em repartições públicas, escolas e organizações militares, costuma-se realizar o hasteamento pela manhã e o arreamento ao final do expediente. Durante cerimônias oficiais, a bandeira nacional ela deve ocupar posição de destaque e honra. Quando ela é exposta juntamente com bandeiras de outros países, é necessário respeitar as normas protocolares internacionais, mantendo igualdade de dimensões e tratamento. Afinal, deve existir respeito não somente com a nossa bandeira, também com as bandeiras dos demais países. Já em território nacional, a bandeira do Brasil ela ocupa sempre posição de destaque em relação às demais bandeiras estaduais, municipais ou institucionais. Temos que levar em conta que é necessário alguns cuidados na utilização da bandeira nacional. Por quê? O uso correto da bandeira exige atenção à sua conservação e apresentação. O símbolo nacional não deve ser exibido em mau estado de conservação, rasgado, desbotado ou até mesmo sujo. Também não pode ser utilizado como vestimenta, pano de limpeza, embalagem de produtos ou qualquer outro objeto que descaracterize sua função simbólica. Hoje todo mundo faz isso, não é verdade? Meu Deus. Além de todas essas regrinhas que eu falei, a bandeira também não pode tocar no chão, nem ser utilizada de forma que possa sofrer danos ou desrespeito. Em eventos esportivos, manifestações cívicas e comemorações públicas, é comum a população demonstrar patriotismo utilizando a bandeira. Entretanto, mesmo nessas situações, devem ser observadas as normas de preservação e respeito ao símbolo nacional. Existem algumas formas de apresentação e posições de honra que a bandeira nacional ela deve estar. Quando a bandeira é apresentada em ambientes fechados, auditórios ou salas de reunião, ela deve ocupar uma posição de destaque. Em palanques e tribunais, ela deve ser colocada à direita da autoridade que preside a cerimônia. Em desfiles,
como 7 de setembro, por exemplo, ela deve ocupar a posição de destaque entre as demais bandeiras presentes. Ela deve sempre estar no centro. Geralmente, a bandeira nacional, em 7 de setembro, ela vem sempre à frente da fanfarra, que fica atrás, realmente para ela ter o destaque. Agora, quando ela é exposta em parede ou painel, a esfera azul deve ficar voltada para o observador de forma correta, respeitando a disposição oficial do desenho. O uso inadequado da orientação da bandeira pode comprometer a fidelidade ao símbolo nacional e contrariar as normas previstas na própria legislação. Agora, como que funciona a conservação e substituição da bandeira? A conservação da bandeira nacional é essencial para preservar sua dignidade. Instituições públicas e privadas que mantêm bandeiras expostas regularmente devem realizar inspeções periódicas para verificar possíveis desgastes causados pelo tempo, como chuva, vento, exposição ao sol, porque danifica. Ela se desbota também. Então é necessário sempre essas observações. Quando a bandeira apresentar sinais de deterioração, deve ser substituída por uma nova em condições que estejam adequadas. A manutenção preventiva contribui muito para garantir que o símbolo nacional continue representando o país de maneira respeitosa e compatível com sua relevância histórica e institucional. Bom, falamos como a gente utiliza a bandeira, as regras necessárias, quando ocorre um desgaste da bandeira, como que a gente deve substituir, mas agora vem algo muito importante, como a gente faz o correto descarte da bandeira nacional? Bom, aí vem uma situação importante. A legislação brasileira, ela prevê procedimento específico para que exista o descarte de bandeiras consideradas inservíveis, ou seja, que não tem mais serventia, ou seja, aquelas que se encontram rasgadas, desbotadas ou sem condições nenhuma de uso. Nessas situações em específico, a bandeira ela não deve ser simplesmente descartada e jogada em um lixo comum aí qualquer. De acordo com a mesma lei que eu falei anteriormente, que é a Lei 5.700 de 1971, as bandeiras em mau estado de conservação devem ser entregues a uma unidade militar para que sejam incineradas em cerimônia especial realizada no Dia da Bandeira, comemorado em 19 de setembro. Esse procedimento tem como objetivo assegurar um destino digno ao símbolo nacional, preservando o respeito devido à sua representação. A incineração solene constitui a forma oficial de descarte prevista pela legislação brasileira, reforçando a importância do tratamento e o respeito dos símbolos da pátria, mesmo após o término de sua vida útil. A bandeira nacional brasileira, a nossa bandeira, é muito mais do que um simples objeto decorativo que a gente coloca em qualquer lugar. Ela representa a soberania, a história e os valores de uma nação. Por essa razão, a sua utilização deve seguir normas bem específicas que garantam a sua preservação e o respeito. O correto hasteamento, a exposição adequada, os cuidados na conservação e o descarte conforme previsto em lei, são práticas que contribuem para fortalecer a valorização dos símbolos nacionais. Ao conhecer e respeitar essas regras, os cidadãos exercem a sua responsabilidade cívica e demonstram consideração pela identidade e pela história do nosso amado Brasil. E aí? Vocês conheciam essas regras referentes à conservação, à utilização e ao descarte da bandeira nacional? Então está aí um pequeno resumo de como conservar a nossa querida e amada bandeira nacional, de acordo com a Lei 5.700 de 1º de setembro de 1971. Olha quantos anos que existe essa lei, hein? E a gente não coloca em prática. Estamos em 2026. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos para que alcance mais pessoas. Te vejo numa próxima. Ótima Copa para vocês. Tchau!